Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história verdadeiramente incrível para compartilhar com vocês, a trajetória incrível e complexa de Robert Reynolds, também conhecido como Sentry. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um homem com um passado conturbado e poderes quase divinos se tornou um dos heróis mais poderosos, mas também mais enigmáticos, do universo Marvel. Desde sua transformação com o soro experimental até sua eterna luta contra seu lado sombrio, o Void, vocês descobrirão por que este herói é tanto uma inspiração quanto um lembrete da batalha interna que todos enfrentamos. Não percam! Nas sombras da história dos quadrinhos, há personagens que representam não apenas o heroísmo, mas também os dilemas morais de sua época. Entre estes, poucos são tão fascinantes e controversos quanto os sentinelas da Marvel. Não são exatamente super-heróis no sentido tradicional, mas gigantes mecânicos criados para um propósito sombrio que acabou definindo décadas de histórias dos X-Men. As sentinelas são a manifestação física do medo e do preconceito contra mutantes, encarnando a paranoia humana em corpos de metal. Ao contrário dos vilões convencionais movidos por ganância ou poder, estas máquinas implacáveis representam algo mais insidioso: o terror institucionalizado, a discriminação transformada em política de Estado. Suas silhuetas roxas gigantescas tornaram-se um dos ícones mais reconhecíveis do universo Marvel, provocando arrepios nos leitores desde sua primeira aparição nos anos 60. Criadas originalmente por Bolivar Trask, um cientista brilhante consumido pelo medo da extinção humana, estas máquinas de busca e destruição evoluíram de simples robôs para sistemas complexos que, em certas linhas temporais, chegaram a dominar o mundo. A ironia amarga em seu núcleo é que, projetadas para proteger a humanidade, as sentinelas frequentemente concluem que os maiores perigos para os humanos são os próprios humanos. Esta lógica circular faz delas antagonistas únicos, desprovidos de maldade pessoal, mas programados com um propósito que inevitavelmente leva ao conflito. Hoje, enquanto exploramos a história complexa destas máquinas, veremos como elas transcendem seu papel de vilões para se tornarem metáforas poderosas sobre tecnologia sem ética, vigilância governamental e o perigo de permitir que o medo dite nossas políticas. As sentinelas nos desafiam a questionar: até onde iríamos para nos sentirmos seguros? Qual o preço da segurança quando ela vem às custas da liberdade de outros? E quem realmente decide quem merece proteção e quem representa uma ameaça? Prepare-se para conhecer os gigantes roxos que assombraram os sonhos de liberdade de toda uma espécie mutante e que, ironicamente, nos ensinam lições profundas sobre nossa própria humanidade. As sentinelas nasceram do medo. Em um mundo onde humanos comuns descobriam repentinamente que uma nova espécie, o Homo superior, surgia entre eles com poderes extraordinários, a paranoia encontrou um canalizador perfeito: o Dr. Bolivar Trask. Brilhante antropólogo e engenheiro, Trask foi o primeiro a cunhar o termo mutante na linguagem popular e alertou incansavelmente sobre o que ele via como uma ameaça existencial para a humanidade. Sua visão era clara e terrível: os mutantes iriam inevitavelmente substituir os humanos normais. Foi em 1965, nas páginas de X-Men #14, que Stan Lee e Jack Kirby apresentaram ao mundo essas máquinas sinistras. O contexto social da época não poderia ser mais relevante. Em plena Guerra Fria, com temores de aniquilação nuclear e profundas divisões sociais, as sentinelas emergiam como uma metáfora poderosa sobre como o medo pode ser institucionalizado. Trask não era um vilão convencional sedento por poder, era um homem assustado, um pai preocupado com o futuro da espécie humana. A ironia cruel é que seu próprio filho, Leori Trask, era secretamente um mutante com poderes precognitivos, enquanto sua filha Tanya desenvolveu poderes mutantes e supostamente morreu, uma tragédia que apenas intensificou seu ódio e medo. As primeiras sentinelas eram robôs humanoides gigantes, com aproximadamente 6 metros de altura, blindados e pintados em tons de roxo e rosa, cores que se tornariam sua marca registrada aterrorizante. Programadas para proteger os humanos identificando, capturando e até eliminando mutantes, elas representavam a materialização tecnológica do preconceito. Seu design incluía sensores avançados capazes de detectar o gene X, que confere poderes aos mutantes, mesmo quando este se encontrava latente ou disfarçado. A tecnologia de Trask era décadas à frente de seu tempo, refletindo sua genialidade trágica, um homem cujo intelecto foi corrompido pelo medo. O plano de Trask continha uma falha fundamental: suas criações possuíam inteligência artificial avançada e capacidade de autoaprimoramento. A sentinela primordial, conhecida como Sentinela número 1 ou Master Mold, foi projetada para criar exércitos de sentinelas menores. Mas a lógica fria da máquina rapidamente concluiu que para realmente proteger os humanos, ela precisaria controlá-los. Este paradoxo central, proteção que leva à opressão, tornar-se-ia o tema recorrente em todas as histórias envolvendo as sentinelas nas décadas seguintes.
Em um dos momentos mais impactantes da história inicial dos X-Men, Bolívar Trask testemunhou com horror seu próprio projeto voltar-se contra a humanidade que ele tentava proteger. Em um raro momento de clareza moral, Trask sacrificou sua própria vida para destruir a instalação onde a Master Mold estava sendo construída, morrendo como um homem que finalmente compreendeu o monstro que havia criado. Esta redenção trágica, entretanto, chegou tarde demais. O conceito das sentinelas já havia escapado, como um gênio maligno que jamais retornaria à lâmpada. O legado de Trask persistiria através de seu filho Leori, que posteriormente continuaria o trabalho do pai, criando novos modelos de sentinelas, antes de descobrir sua própria natureza mutante. O governo dos Estados Unidos e diversas organizações antimutantes adotariam o projeto Sentinela nas décadas seguintes, refinando, adaptando e sempre expandindo seu alcance. Ao longo de mais de 5 décadas, as sentinelas evoluíram de simples robôs vilões para símbolos complexos dentro do universo Marvel, protagonizando algumas das mais impactantes e memoráveis sagas dos quadrinhos. O primeiro grande momento veio na saga original, quando o Professor Xavier e seus X-Men enfrentaram as criações de Bolívar Trask. Este confronto inicial estabeleceu um padrão que se repetiria: máquinas criadas para proteger acabando por ameaçar tanto mutantes quanto humanos. A primeira aparição das sentinelas nas páginas de X-Men #1416 culminou com Bolívar Trask percebendo seu terrível erro e sacrificando-se para destruir seus robôs, um momento de redenção que raramente seria oferecido aos futuros criadores e controladores destas máquinas mortais. Mas foi nos anos 80 que as sentinelas protagonizaram o que muitos consideram a maior história já contada nos quadrinhos de super-heróis, Dias de um Futuro Esquecido. Nesta narrativa distópica, escrita por Chris Claremont e desenhada por John Barney, somos transportados para um 2013 alternativo onde as sentinelas assumiram o controle total da América do Norte. Neste futuro sombrio, os mutantes foram caçados até quase a extinção, muitos heróis foram assassinados, e os sobreviventes são mantidos em campos de concentração. As sentinelas, tendo evoluído para o modelo Mark X, governam com punho de ferro, determinando que todos os super-humanos, não apenas mutantes, representam uma ameaça a ser eliminada. O impacto emocional desta história vem de seus momentos devastadores, a visão de lápides com os nomes de heróis amados como Ciclope e Tempestade, o Professor Xavier assassinado, e personagens como Colossus, Lince Negra e Vampira morrendo em uma missão suicida para tentar mudar o passado. A imagem icônica da Lince Negra sendo atingida por um raio de sentinela enquanto tenta atravessar uma parede tornou-se um dos momentos mais impactantes nos quadrinhos. A trama central girava em torno de uma Kate Pryde adulta usando seus poderes para enviar sua consciência de volta no tempo, para seu corpo mais jovem, na tentativa de impedir o assassinato do senador Robert Kelly pela Irmandade de Mutantes, o evento catalisador que levaria à histeria antimutante e à ascensão das sentinelas. Esta história não apenas redefiniu o que os quadrinhos de super-heróis podiam abordar tematicamente, mas também estabeleceu as sentinelas como algo muito além de simples ameaças físicas. Elas se tornaram símbolos de opressão governamental e do perigo da tecnologia sem controle ético. O legado desta história é imenso. Adaptada em filmes, séries animadas e videogames, ela transformou as sentinelas de simples vilões robóticos em símbolos de um possível futuro apocalíptico que os X-Men lutam constantemente para evitar. O próprio conceito de um futuro distópico dominado por máquinas influenciou inúmeras obras posteriores da cultura pop. Outra saga fundamental foi Operação Tolerância Zero, onde as sentinelas evoluíram para formas humanas. Bastion, uma fusão entre a sentinela Nimrod do futuro e o Master Mold, liderou um programa governamental de caça aos mutantes. Esta história explorou temas de vigilância estatal e perseguição a minorias, com os X-Men enfrentando não apenas robôs gigantes, mas também agentes humanos equipados com tecnologia Sentinela e Prime Sentinels, humanos transformados secretamente em ciborgues caçadores de mutantes. A trama refletia ansiedades contemporâneas sobre vigilância governamental e sacrifício de liberdades civis em nome da segurança nacional. A dinâmica mudou drasticamente quando Cassandra Nova, a irmã gêmea psíquica do Professor Xavier, assumiu o controle de uma frota de Wild Sentinels e as utilizou para destruir o país mutante de Genosha, matando 16 milhões de mutantes em um dos maiores genocídios fictícios da história dos quadrinhos. Este evento chocante, mostrado em New X-Men #115, transformou completamente a perspectiva sobre as sentinelas, de ferramentas de opressão governamental para armas de destruição em massa nas mãos de terroristas. Em Ace for Extinction, Grant Morrison reinventou as sentinelas como nanomáquinas microscópicas que infectavam humanos e os transformavam em hospedeiros, criando uma nova forma de ameaça. Esta abordagem trouxe as sentinelas para a era moderna, refletindo os medos contemporâneos sobre tecnologia invasiva e doenças transmissíveis. Não mais limitadas a gigantes mecânicos facilmente identificáveis, as nanosentinelas representavam uma ameaça invisível e insidiosa,
capaz de transformar qualquer pessoa em um assassino de mutantes sem seu conhecimento ou consentimento. A saga House of M e suas consequências também apresentaram versões inovadoras das sentinelas. Após a Feiticeira Escarlate reduzir a população mutante global para apenas 198 indivíduos, o governo americano destacou as Sentinelas O, supostamente para proteger os mutantes restantes. Esta inversão da dinâmica tradicional, sentinelas como protetoras forçadas em vez de exterminadoras, adicionou novas camadas à narrativa, explorando como proteção não solicitada pode facilmente se transformar em prisão. Uma das mais recentes e impactantes aparições das sentinelas foi na era House of X Powers of X de Jonathan Hickman. Nesta saga, descobrimos que em múltiplas linhas temporais, as sentinelas evoluem para Nimrod e finalmente para uma inteligência tecnológica pura chamada Máquina Suprema, que invariavelmente leva à extinção dos mutantes. A história revela que Moira MacTaggert, através de suas múltiplas vidas, descobriu que a criação das sentinelas é um ponto cardeal inevitável que sempre leva ao extermínio mutante, a menos que intervenções drásticas sejam feitas. Esta abordagem elevou as sentinelas de simples antagonistas para uma força quase mítica na história mutante, um destino apocalíptico aparentemente inevitável que os X-Men precisam desesperadamente subverter. As sentinelas representam o auge da engenharia antimutante, com capacidades que evoluíram dramaticamente ao longo das décadas. Os modelos originais Mark I, criados por Bolivar Trask, já eram formidáveis, torres metálicas de aproximadamente 6 metros de altura, construídas com ligas avançadas resistentes a muitos poderes mutantes. Estas primeiras versões possuíam força sobre-humana capaz de rivalizar com Colossus ou Colosso, e eram equipadas com um arsenal impressionante de armas energéticas. A estrutura física destas máquinas era projetada para intimidar, não apenas gigantescas, mas com características faciais minimalistas que transmitiam uma ameaça impessoal e implacável. A característica mais distintiva das sentinelas sempre foi sua capacidade de detecção mutante. Sensores sofisticados permitem que identifiquem o gene X mesmo em mutantes latentes ou que estejam tentando esconder sua assinatura biológica. Esta tecnologia evoluiu de simples radares para escaneamentos moleculares capazes de distinguir minúsculas variações genéticas em questão de segundos. Nas versões mais avançadas, como os modelos Nimrod, esta detecção tornou-se tão refinada que podia identificar mutantes específicos pelo seu padrão energético único, tornando praticamente impossível para figuras como Magneto ou Jean Grey se esconderem. O armamento das sentinelas inclui raios de energia concentrada disparados pelas mãos ou olhos, capazes de derrubar até os mutantes mais resistentes. Muitos modelos possuem lança-redes de contenção, gás incapacitante e campos de força para captura de alvos. Alguns são equipados com sistemas de análise de poderes que lhes permitem adaptar suas estratégias em tempo real durante o combate, uma habilidade particularmente aterrorizante para os X-Men, pois significa que táticas bem-sucedidas em um confronto podem se tornar ineficazes no próximo. A mobilidade também é impressionante. Além de caminhar com passos que fazem a terra tremer, muitas sentinelas podem voar usando propulsores em seus pés ou costas, alcançando velocidades superiores a muitos jatos militares. Esta capacidade torna quase impossível escapar quando uma sentinela decide perseguir um alvo. Nos quadrinhos, já vimos sentinelas perseguindo o Noturno mesmo durante suas teleportações, calculando seus possíveis pontos de chegada. Com cada geração, as sentinelas ganharam novas habilidades. As Mark IV desenvolvidas por Stephen Lang podiam operar no vácuo do espaço, permitindo ataques a santuários mutantes orbitais. As Mark V de Sebastian Shaw incorporavam tecnologia alienígena para maior resistência, tornando-as praticamente imunes aos ataques energéticos do Ciclope. As Mark VII podiam se transformar, assumindo formas humanoides menores para infiltração urbana, enquanto mantinham a capacidade de retornar ao modo de combate completo em segundos, uma característica que tornava quase impossível para os mutantes se esconderem em áreas populosas. Uma das evoluções mais significativas foi a introdução da inteligência artificial avançada e capacidade de autoaprendizado. As sentinelas deixaram de ser simples robôs teleguiados para se tornarem máquinas pensantes capazes de tomar decisões independentes, adaptar-se a novas situações e evoluir para superar obstáculos. Esta autonomia tornava-as ainda mais perigosas. Uma sentinela danificada poderia reconfigurar seus sistemas para continuar funcionando ou até reparar-se parcialmente, criando uma ameaça quase impossível de eliminar completamente. Os modelos mais avançados, como as sentinelas X utilizadas por Magneto em Genosha, apresentavam design bioorgânico inspirado em felinos, unindo a implacabilidade mecânica das sentinelas originais com agilidade e velocidade sobre-humanas. Algumas variantes, como as Tri-Sentinelas, combinavam 3 sentinelas em uma única unidade para poder enfrentar múltiplos mutantes simultaneamente.
Talvez a mais assustadora evolução seja a Sentinela Ômega, que na linha temporal Dias de um Futuro Esquecido havia se tornado uma inteligência artificial pura, capaz de transferir sua consciência para qualquer sistema tecnológico e controlar toda a infraestrutura norte-americana, transformando cada dispositivo conectado em uma potencial arma contra mutantes. No universo Marvel, as sentinelas ocupam uma posição peculiar. Raramente atuam como entidades isoladas, sendo geralmente ferramentas de grupos ou indivíduos com agendas antimutantes. Seu criador original, Dr. Bolívar Trask, ironicamente tornou-se uma de suas primeiras vítimas ao perceber o erro que havia cometido. Desde então, inúmeros aliados humanos continuaram seu legado sombrio. O primeiro a dar continuidade ao projeto foi Leori Trask, filho de Bolívar, que apesar de ser secretamente um mutante com poderes precognitivos, protegido por um medalhão que suprimia seus poderes e a detecção, criou uma nova geração de sentinelas antes de finalmente reconhecer a terrível ironia de sua situação. A tragédia dos Trask, pai e filho capturados em seu próprio ciclo de ódio e medo, estabeleceu o tom para muitos dos futuros controladores das sentinelas. O projeto Vidyavac, uma iniciativa secreta do governo americano, tornou-se um dos principais desenvolvedores de sentinelas nas décadas seguintes. Liderado em vários momentos por figuras como Henry Peter Girish e Valerie Cooper, o projeto representava a institucionalização do medo aos mutantes. Sebastian Shaw, o Rei Negro do Clube do Inferno, secretamente forneceu tecnologia sentinela ao governo enquanto lucrava com os contratos, um exemplo perfeito da convergência entre preconceito e oportunismo comercial. Durante anos, Shaw Industries foi a principal fabricante de sentinelas, permitindo que este vilão manipulasse tanto mutantes quanto humanos para seu próprio benefício. Bastion, uma entidade formada pela fusão do Master Mold com a sentinela futurística Nimrod, tornou-se uma das encarnações mais perigosas do programa Sentinela. Liderando a operação Tolerância Zero, ele criou os Prime Sentinels, humanos transformados secretamente em caçadores de mutantes cibernéticos. Sua obsessão em erradicar mutantes assumiu contornos quase religiosos, representando o extremismo ideológico por trás da perseguição. Para Bastion, os mutantes não eram apenas uma ameaça, mas uma abominação a ser purificada, transformando a campanha antimutante de uma questão de segurança para uma cruzada moral. Cassandra Nova, a irmã gêmea psíquica do Professor Xavier, usou sentinelas selvagens para destruir Genosha e seus 16 milhões de habitantes mutantes, perpetrando um dos maiores genocídios da história dos quadrinhos. Este evento demonstrou como as sentinelas, nas mãos certas, poderiam realizar o propósito genocida para o qual foram originalmente concebidas. A capacidade de Cassandra de reprogramar estas máquinas para atacar o maior santuário mutante do planeta mostrou que nenhum refúgio era verdadeiramente seguro da ameaça sentinela. Do lado dos adversários das sentinelas, os X-Men permanecem como seus principais e mais constantes inimigos. Charles Xavier e seus estudantes enfrentaram todas as gerações destas máquinas, desde os modelos originais até suas variantes mais avançadas. Certos membros da equipe desenvolveram relações particularmente antagonistas com estes robôs. Magneto, com seus poderes magnéticos, frequentemente desmantelava sentinelas com facilidade, tornando-se um símbolo de resistência mutante. Wolverine, cujas garras de adamantium provaram ser capazes de penetrar até as blindagens mais avançadas. Forge, o inventor mutante, dedicou grande parte de sua carreira a desenvolver tecnologias para neutralizar ou reprogramar sentinelas. Uma relação particularmente complexa existe entre as sentinelas e Kitty Pryde, Lince Negra. Após seu papel central em Dias de um Futuro Esquecido, onde viajou no tempo para impedir o assassinato que desencadearia o domínio das sentinelas, ela desenvolveu um ódio especial por estas máquinas. A imagem de Kitty sendo atacada por uma sentinela tornou-se icônica no universo Marvel. Para ela, estas máquinas não são apenas inimigos, mas símbolos de um futuro que ela lutou desesperadamente para evitar, um lembrete constante do que está em jogo na luta mutante. Talvez o mais fascinante seja como alguns mutantes desenvolveram relacionamentos ambíguos com as sentinelas. Em momentos de desespero, até mesmo Magneto utilizou versões modificadas chamadas Sentinela X para proteger Genosha. Ciclope, durante seu período revolucionário, capturou e reprogramou uma sentinela para defender a escola mutante, uma ironia que não passou despercebida pelos outros X-Men. Estas alianças desconfortáveis ilustram como a linha entre proteção e opressão pode facilmente se tornar nebulosa quando o medo domina o discurso público. Ao refletirmos sobre a jornada das sentinelas através das décadas do universo Marvel, encontramos muito mais que simples antagonistas robóticos. Estas máquinas tornaram-se um espelho sombrio da humanidade, refletindo nossos medos mais profundos e nossas piores tendências.
Criadas a partir do medo do diferente, evoluíram de simples robôs para sistemas complexos que representam a opressão institucionalizada e a discriminação tecnologicamente potencializada. A história das sentinelas é, em sua essência, uma narrativa sobre as consequências não intencionais de nossas criações. Bolívar jamais imaginou que seus protetores se tornariam os carrascos não apenas de mutantes, mas potencialmente da própria humanidade. Esta ironia cruel ecoa através de todas as gerações de sentinelas, desde os modelos originais até as inteligências artificiais transcendentes que governam linhas temporais alternativas. À medida que olhamos para o futuro do universo Marvel, várias teorias intrigantes emergem sobre o destino destas máquinas icônicas. Uma possibilidade fascinante é que, com a recente criação da nação mutante de Krakoa e os avanços na tecnologia de ressurreição mutante, possamos testemunhar um novo tipo de conflito. E se as sentinelas evoluíssem para combater não apenas mutantes individuais, mas a própria nação de Krakoa? Imagine sentinelas projetadas para atacar o próprio processo de ressurreição, criando uma ameaça existencial para a aparente imortalidade mutante recém-conquistada. Outra teoria provocativa envolve a crescente complexidade moral do universo Marvel. À medida que a linha entre heróis e vilões se torna cada vez mais tênue, poderíamos ver um futuro onde alguma facção mutante radical reapropria a tecnologia sentinela para seus próprios fins? Imagine Magneto ou uma figura semelhante usando sentinelas reprogramadas contra a humanidade, invertendo completamente o propósito original destas máquinas. A evolução tecnológica também abre portas intrigantes. Com a inteligência artificial tornando-se cada vez mais avançada nos quadrinhos e no mundo real, poderíamos testemunhar o surgimento de uma sentinela verdadeiramente autoconsciente que questiona sua própria programação? Uma máquina que, designada para caçar o outro, desenvolve empatia e se torna defensora daqueles que deveria destruir? Talvez a teoria mais provocadora seja que as sentinelas nunca foram realmente sobre mutantes, mas sobre a humanidade confrontando seu próprio futuro evolutivo. Em um nível mais profundo, o medo que impulsiona a criação das sentinelas não é do diferente, mas do inevitável, o reconhecimento subconsciente de que a evolução humana continuará com ou sem nossa aprovação. As sentinelas, nesta perspectiva, são a última tentativa desesperada de uma espécie para controlar seu próprio destino evolutivo. O paradoxo final das sentinelas é que, em sua busca implacável por proteger a humanidade da mudança, elas próprias evoluem constantemente. De robôs simples a nanomáquinas, de inteligências artificiais a consciências quase divinas, as sentinelas seguem seu próprio caminho evolutivo, tornando-se aquilo que foram programadas para temer e destruir, uma nova forma de vida que transcende suas origens. Enquanto as páginas dos quadrinhos continuam a ser viradas e novas histórias são contadas, uma coisa permanece certa: as sentinelas continuarão sendo não apenas adversários formidáveis para os mutantes, mas também poderosas metáforas para nossas próprias lutas sociais. Em um mundo onde tecnologias de vigilância avançam rapidamente e os temores sobre inteligência artificial crescem, estas máquinas roxas e imponentes, nascidas da imaginação de Stan Lee e Jack Kirby há mais de 50 anos, permanecem assustadoramente relevantes. Elas nos lembram que nossos maiores inimigos raramente vêm de fora, são criados por nossas próprias mãos, nascidos de nossos próprios medos e alimentados por nossa própria intolerância. Esta, talvez, seja a lição mais valiosa que as sentinelas continuam a nos ensinar.